Então, pessoal, o meu próximo gerenciador layout que eu vou mostrar para vocês é um gerenciador chamado Grid Layout, tá certo? Então, este aqui foi o meu Flow Layout, né? Gerenciador Flow Layout, tá? Agora eu vou mostrar para vocês um outro gerenciador. Esse aqui, então, a linha, né? A linha posiciona os componentes automaticamente na tela, ok? Posiciona automaticamente os componentes na minha tela. Muito bem. Agora, este que eu vou mostrar agora para vocês é um gerenciador. Deixa eu até vou colocar assim, já que vocês vão ter esses arquivos todos para vocês. É o gerenciador Grid Layout. Ok. Então, o que faz este gerenciador, pessoal? Ele permite que você consiga colocar os componentes como se fosse uma planilha, uma grade na tua tela. Imagina a planilha do Excel, onde eu tenho ali várias linhas e colunas. Então, você pode especificar então quantas linhas vai ter. Imagina essa tua tela aqui, ó. Deixa eu executar isso daqui. Então, imagina que você pudesse definir quantas linhas poderia ter. 1, 2, 3, 4, 5. Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, 10 linhas aqui e 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Então, você poderia dividir esse teu formulário, essa tua janela, em várias linhas e em várias colunas. E assim, os componentes ficarem dispostos dentro dessas tuas linhas e dentro dessas tuas colunas, exatamente como se fosse então uma planilha do Excel. Puxa vida, fui atender o telefone e até esqueci o que eu estava mostrando aqui agora. Tá, bom, é o gerenciador Grid Layout, tá ok? Então, como é que a gente faz para usar esse Grid Layout? Então, da mesma forma, get content pane, tá? E aí, ponto, set layout, né? Set layout. Então, a gente vai usar o Grid Layout. Então, new Grid Layout. Ops. Grid Layout. E aqui a gente vai então inserir a quantidade então de linhas e de colunas. Se tu deixar o default dele, o default, pessoal, é 1, certo? 1 para linhas e 1 para colunas. Vamos compilar isso aqui e vamos rodar isso daqui agora. Olha como é que ele fez isso aqui, ó. Ou seja, olha só a disponibilidade disso aqui. Então ficou desta forma. Vídeo aula, ou seja, ele dividiu em linhas e colunas. Então ele vai colocando até 5 normalmente, né, ou até que caiba aqui a quantidade de componentes, tá ok? Claro que você sempre vai estar especificando a quantidade de linhas e a quantidade de colunas, por exemplo. Então, bom, primeiramente, o que você deve colocar é o número de linhas, depois o número de colunas. Então, vamos botar aqui, ó. Até vamos botar aqui assim, ó. Número de linhas, tá? E número de colunas. Até vamos comentar esse aqui. Vamos colar isso aqui. Vocês podem ter esse exemplo aqui na casa de vocês. Então vamos botar aqui 3 linhas, ou por exemplo 5 linhas e 2 colunas, por exemplo. E 2 colunas. Vamos compilar isso daqui. Tá? E vamos rodar. Olha só o que ele fez. Tá? Então ele colocou aqui 5 linhas. Tá? Esse último aqui. Vejo que aqui tem mais 2 linhas. Como coube aqui, então ele não precisou colocar em mais colunas lá. Então aqui, pessoal, pode fazer como você achar melhor. Quer botar em 10 linhas e 5 colunas, né? Olha só. E vai de você testar. Aqui, ó, vejo que agora já diminuiu aqui. Estão vendo? Então já diminuiu aqui. Já teria espaço para 10 componentes. E no momento que tivesse mais de 10, ele então passaria a colocar os demais componentes aqui do lado. Você também poderia vir aqui e colocar um espaçamento horizontal e um espaçamento vertical. Então, espaçamento
horizontal e um espaçamento vertical. Você poderia fazer isso aqui. Então, adicionar aqui, eu quero, tá? O espaçamento vai ser de 10 na horizontal e 10 na vertical. Então, ele deixa um espaço entre os componentes. Então, aqui, ó, veja que ficou esse espaço aqui, ó, entre eles, que até então não tinha. Você se lembra que não tinha esse espaço? Então, agora ficou esse espaço entre eles, tá ok? E na vertical também. Então, pessoal, são novas formas de você manipular os teus componentes no teu formulário. E você vai usar este grid layout, ou seja, ele é indicado, né, quando os objetos que você vai querer colocar nesse teu formulário, quando eles precisam estar dispostos em formas, né, geralmente alinhados, né, ou seja, nem todas as aplicações utilizam objetos alinhados. Aliás, a maioria delas não utiliza isso aqui alinhado, mas se um dia tu precisar em uma planilha, enfim, com que os teus objetos fiquem dispostos de forma alinhada, ok? Então você poderia estar utilizando este grid layout. Agora veja a seguinte situação aqui. Opa, peraí. Veja aqui, se tu colocar aqui, por exemplo, vou botar aqui, ó. Aqui está com 10 linhas. Então, com 10 linhas, ele vai estar todo ele aqui. Se tu botar, por exemplo, com 2 linhas, olha só, com 2 linhas e 5 colunas, olha só o que é que vai acontecer aqui, ó. 2 linhas. Então, com 2 linhas bem definidas, então ele vai colocar isso aqui, o botão, e colocou o terceiro aqui. Se tu definir com apenas uma linha, tá? Então olha aqui o que ele fez. Então ele colocou tudo isso aqui em apenas uma linha. Então tu monta a tua grade como você achar melhor. Então aqui tem um label, um botão, e aqui eu tenho um JText Field. Certo? Então, pessoal, tudo vai questão de... Claro que aí, para tu poder utilizar isso aqui, o ideal seria você ter sempre os componentes do mesmo tamanho, né, com a mesma quantidade de caracteres, para ficar uma coisa bem padronizadinha, tá ok? Lembrando que ele sempre pega o tamanho máximo do maior, que nem aqui está tentando pegar o tamanho maior desse aqui. Como eu dividi isso aqui em 2 linhas, então não tem problema nenhum. Tá ok? Então, mais um gerenciador aí. Então, na próxima videoaula eu mostro mais um gerenciador de layout para vocês, tá ok? Então, um abraço, até mais, tchau!